Olá! Vamos agora começar no capítulo 1 da nossa apostila do nosso curso de inglês para médicos e acadêmicos de medicina. Vamos começar com a aula de listening. Vamos à primeira parte do diálogo entre o médico e o paciente. Hello, George. Please have a seat. Now, what can I do for you? My chest seems much the same, Doctor. I don't Let's have a listen. Well, it sounds a lot clearer now. I'm not sure. I feel exhausted all the time and I never feel like eating. Well, the antibiotics tend to lessen the appetite, but you're still eating something every day. Oh, I just pick at the odd thing. This is the third course of tablets I'm taking and they're having no effect. Então, como eu disse, está aí a primeira parte. Você vai, depois da pausa, e vai conferir comigo o diálogo. Vamos lá? Veja se o que você entendeu é o que efetivamente foi falado. Hello, George. Please have a seat. Now, what can I do for you? My chest seems much the same, Doctor. I don't Let's have a listen. Well, it sounds a lot clearer now. I'm not sure. I feel exhausted all the time and I never feel like eating. Well, the antibiotics tend to lessen the appetite, but you're still eating something every day. Oh, I just pick at the odd thing. This is the third course of tablets I'm taking and they're having no effect. Segunda parte. You still have another 10 days before you complete the course, don't you? Yeah. That should really make the difference. I can hardly lift a cup of tea. I'm really fed up. I'm sure that will improve as your chest gets better. We'll see how you feel on your next visit. Vamos conferir? You still have another 10 days before you complete the course, don't you? Yeah. That should really make the difference. I can hardly lift a cup of tea. I'm really fed up. I'm sure that will improve as your chest gets better. We'll see how you feel on your next visit. Tá aí o nosso listening, a nossa aula de áudio. Então, creio eu, você pode ter tido alguma facilidade, talvez alguma palavrinha você possa ter tido alguma dificuldade. É assim mesmo. Ao longo da nossa apostila, nossos 13 capítulos, todos os capítulos têm exercícios de listening. Alguns como esse, que é do capítulo 1, você completar. Outros para você colocar falso ou verdadeiro, ligar a coluna, marcar qual a palavra que você entendeu. Está muito interessante, tá bom? Espero que você tenha acertado bastante e gostado também. Agora, vamos fazer a tradução do nosso texto. Só que o nosso texto ele é todo trabalhado antes da sua efetiva tradução. As palavras são separadas, você vai fazer o vocabulário para mim, você vai ligar a coluna, eu separei os verbos, vamos trabalhar todo ele primeiro. Começamos com algumas palavras que eu retirei do texto, pedi para você traduzir para mim. Então você já deve ter traduzido, agora é só conferir aí comigo. Neither of us, nenhum de nós. Firstly, inicialmente. After, thoroughly, depois de cuidadosamente. Good doctor-patient relationship, o bom relacionamento médico-paciente. Daily, diariamente. Hope, esperança. Grievances, mágoas. Whereas, enquanto que. Dissatisfied, insatisfeito. Belief, crença. Management, gerenciamento. O próximo exercício. Relacione as colunas. Match the columns. Skin lesions. Lesões na pele. Consultation fee. Number 2, o valor da consulta. QE. Number 3, fila. Through a magnifying glass. Number 4, através de uma lente de aumento. Number 5, a prescription. Uma receita. Number 6, follow up. Pós-consulta, retorno. Number 7, enough time. Tempo bastante. Number 8, treatment in detail. Tratamento em detalhes. Though, number 9, ainda que, não obstante. Number 10, assurance.
garantia, segurança. And number 11, encouragement, alento, ânimo. Os verbos regulares são aqueles verbos que terminam em ed. Então está aí, ó. O verbo, a conjugação deles, todos terminam em ed. Então wait, call, ask, é só colocar o ed. Examine, termina em e, coloca o d. Expect and fail, é o ed, regra geral. Prescribe, termina em e, como você fez lá na letra número 4, é só colocar a letra d. Nod, nod, ele tem 3 letras e tem a combinação consoante, vogal, consoante. Isso significa que você precisa dobrar a última consoante e depois colocar o ed. Relive, termina em e, é só colocar o d. Na sequência, são agora os verbos irregulares. Vocês sabem que os verbos irregulares precisam ser memorizados. Existe uma tabelinha de verbo irregular e você precisa de memorizá-las. Com o tempo, como eu faço isso com todos os exercícios, todos os textos, você vai automaticamente memorizando, porque muitos verbos vocês vão perceber que eles se repetem. Está aí a tabelinha de verbos irregulares. Eu coloquei 4 colunas aqui porque os verbos regulares, o passado simples e o particípio passado, eles têm a mesma forma. Então, deixa eu voltar lá. Está aqui, ó. Eles têm a mesma forma. Então, por isso que eu coloquei uma tabela só. Então, o particípio passado do verbo wait é exatamente igual ao simple past. O que não acontece nos verbos irregulares. Vamos voltar para os irregulares. Os irregulares têm suas formas distintas, próprias. Então, o verbo to be, o passado vai ser was ou were. Was, se os sujeitos forem I, he, she, it, were, we e o they. E o particípio passado é o been. O se, só o passado, sim, particípio, take, took, taken, pay, paid, paid, write, wrote, written, come, came, come, have, had, give, gave, given, feel, felt, felt. Com as suas respectivas traduções. Estão aí, então, os verbos irregulares. Mais verbos no próximo slide, na sequência aí. O verbo speak, o passado é spoke, o particípio é spoken. O verbo go, went, gone. O verbo think, thought. Make, made. Know, knew, known. Lay on, lads on. Então vocês viram que tem bastantes verbos irregulares no texto. Depois, ainda trabalho no texto, eu fiz esse exercíciozinho aqui. Relaciona os parentes de acordo com essa pequena legenda abaixo aí. Você vai colocar A se for antônimo, R se eles estiverem relacionados e se não houver relação entre eles, você coloca o NR. À esquerda são palavras que eu retirei do texto. E à direita eu fui colocando aí. Por exemplo, when I was 14 significa quando eu tinha 14 anos de idade. Aí eu coloquei when I was 14 years old. Significa exatamente quando eu tinha 14 anos de idade. Então, as palavras estão relacionadas. Letra R. Skin. Skin é pele. Cover. Cover também é cobertura. Também pode ser usado como pele, depende do contexto. Mas, de alguma forma, elas estão relacionadas. Doctor. Doctor é médico. Physician é uma outra forma de falar médico, você sabia? Doctor é mais comum, mas physician também é médico. Aí mais coloquei assim, physician e physicist. Aí, né, seria médico e físico. Então não confundam. Botei de propósito justamente para você não confundir. Ou seja, não estão numa relação. Então NR. Before, antes, after, depois. Antônimos. Quickly, rapidamente. Fast, rapidamente. Estão relacionados. Patients, pacientes. Friends, amigos. Não tem relação, né? Não tem relação. Dissatisfied, insatisfeito. Happy, satisfeito, alegre, feliz. Antônimo. The best, o melhor, né? A melhor, os melhores, as melhores. The worst é o antônimo, é o contrário. Number 10. My final year. Meu último ano. My last year. Meu último ano. Então, estão relacionadas, letra R.
E o último exercício que eu deixei aí, vamos lá, já fez? Vamos corrigir? É o adjetivo. Eu separei o adjetivo e... Normalmente eu separo o adjetivo, advérbio, às vezes até substantivo também, né? Porque o substantivo também tem a forma de comparativo. E dividi aí o comparativo, nesse caso, e o superlativo também. Old é velho, older than, mais velho do que. Lembrando que se o adjetivo for curto, você coloca apenas o ER. O mais velho, a mais velha, the oldest. O good é bom, melhor é better. O melhor, the best, a melhor. Short, baixo, mais baixo, menor, shorter than, do que the shortest, o mais baixo, menor. Time é tempo. Aí não se enquadraria na classificação de um adjetivo, tá? Mas você também pode fazer o comparativo de um substantivo. Então, por exemplo, time, tempo. Mais tempo do que eu tenho mais tempo, né, do que você. I have more time than you. The most time, né? Que tem mais tempo. She has the most time of all. Ela tem mais tempo que todo mundo aqui. Careful, cuidadoso. Careful, eu conto ali 7 letras. 7 letras você já pode considerar como um adjetivo longo. Então, se ele é longo, eu não vou colocar ER ao finalzinho dele. Eu uso more antes dele. Então, mais cuidadoso do que, né? Ou cuidadosa, more careful than. O mais cuidadoso, a mais cuidadosa, the most careful. Happy. Happy segue uma regra. Quando terminar em Y e antes dele vier uma consoante, eu tiro o Y e ponho o IER. Happier than, mais alegre do que. Ou o mais alegre, the happiest. Strong. Strong é uma palavra que tem uma única vogal, então é considerado que tem uma única sílaba, por isso é considerado curto. Stronger, mais forte do que. E o mais forte, ou a mais forte, the strongest. Com isso eu fecho toda a parte do texto vocabular. Então já trabalhamos bastante palavras aí. Quando nós entrarmos no texto, eu creio que você vai estar bem mais tranquilo, bem mais tranquila para lê-lo. Depois, para encerrar, eu sempre tenho alguma coisa no texto que me chama a atenção. E eu chamo isso de tópico gramatical. Porque vocês sabem, nosso curso ele tem alguma coisa, eu vou falar de gramática, nós vamos falar de conjunção, nós vamos falar de adjetivo, de advérbio, mas não é como um curso básico regular tradicional, né? Então, assim, a gente já acha que você tendo um curso básico, você consegue acompanhar o nosso aqui. Mas vamos dar, sim, chamar a atenção de algumas coisas em inglês. No caso desse capítulo, me chamou a atenção a palavra enough. A palavra enough, que significa o bastante, o suficiente, ela tem uma posição que você deve respeitar. Por exemplo, se você tiver um adjetivo ou um advérbio, você vai colocar o enough depois dele. Exemplo. He didn't get the job because he wasn't experienced enough. Ela não conseguiu a vaga, né, o trabalho, porque ela não era experiente o bastante. Experiente, no caso aqui, adjetivo, então enough depois dele. You won't pass the exam if you don't work hard enough. Você não passará na prova se você não trabalhar duro bastante. She can't get married yet. She's not old enough. Ela não pode se casar ainda. Ela não é velha o bastante. Ou seja, não tem idade para isso. Então, old é adjetivo, o enough é depois dele. Agora, caso você tenha um substantivo, o enough você coloca antes dele. He didn't get the job because he wasn't enough experienced. Ele não conseguiu um emprego porque ele não tinha experiência o bastante. I'd like to take a vacation, but I don't have enough money. Eu gostaria de tirar férias, mas não tenho dinheiro bastante. Então, dinheiro é substantivo, o enough é antes dele. É posicionado antes dele. Some of us had to sit on the floor because there weren't enough chairs. Alguns de nós, né, tivemos de sentar no chão porque não havia cadeiras o bastante. Você pode usar também o enough sem um substantivo, já está subentendido, né? I will lend you some money. Olha o exemplo aí. Eu emprestarei para você algum dinheiro. If you don't have enough. Se você não tiver bastante. Não tiver bastante o quê? Dinheiro. Alright? Na sequência, tem um exercíciozinho aí. Faça para mim aí, para corrigirmos.
Deu uma pausa aí. Vamos então agora fazer os exercícios. Complete as sentenças usando o enough. Lembrando que, se você tiver um adjetivo ou um advérbio, você vai colocar o enough depois dele. Caso você tenha um substantivo, o enough, a posição do enough é antes do substantivo. Number 1. She can't get married yet. Ela não pode se casar ainda. She's not old enough. Old, velho, velha, ou seja, ela não tem idade ainda para isso. É um adjetivo. Então, enough depois dele. Number 2. Tom would like to buy a car, but he doesn't have enough money. O Tom gostaria de comprar um carro, mas ele não tem dinheiro bastante. Number 3. I couldn't make coffee for everybody. Eu não consegui fazer café para todo mundo, servir café para todo mundo. There weren't enough cups. Não havia xícaras o bastante. Xícaras é substantivo, por isso enough está antes. Number 4. It's only a small car. There isn't enough room for all of you. É apenas um carro pequeno, não há espaço para todos vocês. Então, room, espaço, antes do substantivo enough. Number 5. George didn't feel well enough to go to work this morning. O George não estava muito bem, bem o bastante para ir trabalhar hoje de manhã. Bem, o advérbio enough depois dele. Number 6. I didn't finish the exam. I didn't have enough time. Não terminei a prova, não tive tempo bastante. Tempo substantivo, por isso enough está antes. Number 7. Do you think I've got enough qualifications to apply for the job? Você acha que eu tenho as qualificações o bastante, o suficiente para me candidatar para a vaga? And the last one, number 8. Try this jacket on and see if it's big enough for you. Experimente essa jaqueta e veja se está grande o suficiente para você. Tá aí o exercício. Agora, sim, trabalhamos todo o texto. Vamos agora para a sua efetiva tradução. Let's go! Vamos então iniciar a tradução do texto. Two consultations, 2 consultas. Quando eu tinha 14 anos de idade, minha mãe me levou para ver um médico sobre algumas lesões na pele, no meu rosto e no pescoço. O médico era considerado, tinha a reputação de ser um dos melhores da cidade. Na clínica dele, nós pagamos a consulta e esperamos em uma fila, com aproximadamente 10 pessoas antes da gente, esperando para vê-lo. Após 20 minutos, alguém chamou meu nome e pediu-nos para entrar no consultório do médico. Durante o check-up, eu expliquei todos os meus problemas para ele. Ele examinou minhas lesões com uma lente de aumento. Rapidamente, prescreveu algumas drogas e nos entregou. Pediu-nos para voltar após uma semana. Mal levou 1 minuto para nos atender. Eu não esperava uma consulta tão rápida. E eu me senti que ele não deu tempo bastante para explicar todos os meus problemas e o tratamento em detalhes. Embora ele me dê uma prescrição, ele falhou em me dar qualquer segurança ou encorajamento. Eu sei que minha mãe sentiu a mesma coisa. Embora nenhum de nós tocamos nenhuma palavra no nosso caminho de volta para casa. Eu usei as drogas, o remédio que ele prescreveu e elas curaram meu problema. But eu nunca mais voltei para um check-up, para um follow-up. Aproximadamente 1 ano atrás, eu acompanhei minha mãe, que estava doente, a um outro médico para uma consulta totalmente diferente. Inicialmente, minha mãe explicou todos os problemas dela em detalhes. O médico ouviu cuidadosamente e, após de cuidadosamente examiná-la,
nos disse sobre a doença que ela tinha e o tratamento que ele ia dar. Finalmente, ele perguntou se ela entendeu tudo. Minha mãe acenou com a cabeça alegremente. Eu pude ver no seu rosto quão feliz e aliviada ela estava após essa consulta. Agora que estou no meu último ano na faculdade de medicina, olhando de volta essas duas consultas, acho que resumem más e boas relações médico-paciente. Eu vejo muitos pacientes diariamente. Como estudante, eu não posso dar nada a eles, exceto segurança, encorajamento, esperança e o meu tempo para ouvir as suas queixas. Eu sei que isso os ajuda bastante. Eu também percebo, vejo, acompanho, os meus professores examinando pacientes. Alguns pacientes retornam muito felizes depois do check-up, enquanto que alguns parecem insatisfeitos quando eles sentem que o médico não deu a eles tempo bastante para explicar toda a sua tudo sobre a sua doença e tratamento. Isso reforça a minha crença que as melhores estratégias para o paciente podem ser, inclusive, mais fortalecidas quando alicerçada numa relação confiável entre médico e paciente. Encerramos aqui o primeiro dos 13 capítulos da nossa apostila. Faltou apenas uma ideia, uma amostra de uma aula usando o DVD. Mas o DVD ele é só no final do capítulo 3. Mas você tem um link, vou deixar aí na descrição, que você pode ter uma ideia de como é a nossa aula de DVD. Espero que você tenha gostado e estou te aguardando para o nosso curso. Um forte abraço, tchau!